Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 450. Milagres na vila, perto de Hippo, e cura do leproso João. Valtorta descreve a visão do dia 26 de junho de 1946. Hippo não fica à margem do lago como eu pensava. Ao ver aquelas casas na margem, perto do limite a sudeste do lago. O que me fez mudar de ideia foram as palavras dos discípulos. Este grupo de casas, por assim dizer, é a vanguarda de Hippo, que fica mais para o interior, assim como é Ostia para Roma e Lido para Veneza, que são como aberturas da cidade interior para o lago, que dela se serve como de uma passagem lacustre para importação e exportação e também para abreviar as viagens desta região para a beira oposta da Galeia e finalmente também como lugar de divertimentos para os ociosos da cidade e de reabastecimento de peixe que os numerosos pescadores da aldeia lhe trazem. Aqui onde desembarcam nesta tarde serena, ao lado do pequeno porto natural formado pelo alveo de uma torrente, agora enxuta, seca, e no qual flutua docemente até a distância de alguns metros a onda azulada do lago, ainda não rejeitada pela água da torrente. Aqui há casas e casinhas dos hortelãos e dos pescadores, que usufruem nestes últimos das águas ricas de peixes, enquanto aqueles da terra gorda e fértil, por causa da proximidade das águas, que se estende da praia até o interior e continua até mais longe para o norte, e menos um pouco para o sul, terminando logo no ponto onde começa o Recife Alto, que desce quase a pique sobre o lago e do qual precipitaram-se no mesmo os porcos do milagre, feito para os gerazenos. Nesta hora, os moradores estão nos terraços ou nos jardins, ou estão ceando, mas visto que os jardins têm sebes baixas e os terraços também têm muretas baixas, acontece que os moradores estão vendo a pequena flotilha de barcas, que está atracando no pequeno porto, e uns por curiosidade, outros para conhecerem, levantam-se e vão ao encontro de quem está chegando. É a barca do Simão de Jonas junto com o de Zebedeu. Portanto, não pode ser outro senão o Rabi que vem até aqui com seus discípulos, declara um pescador. Mulher, pega depressa o menino e me acompanha. Talvez seja ele, e ele o curará. O anjo de Deus é quem nos traz. Quem nos traz. Garante um hortelão à mulher que está com o rosto queimado pelas lágrimas. E eu por mim acredito, eu me lembro daquele milagre de todos aqueles porcos, os porcos que apagam com as almas o calor dos demônios que entraram neles. Devia ser um grande tormento se os porcos, sempre tão desprezadores da limpeza, se tivessem jogado a si mesmos na água. Diz um homem que ao mesmo tempo busca socorro e faz propaganda do mestre. Tu dizes, certamente devia ser um tormento, eu estava lá também, me lembro. Os corpos soltaram fumaça, as águas soltaram fumaça, o lago tinha ficado mais quente do que as águas de Amata, e nos lugares onde eles passaram em sua carreira ia ficando queimados dos bosques e as ervas. Eu também estive lá, mas não vi nenhuma diferença, responde-lhe um terceiro. Nada? Pois então tem escamas nos olhos, olha, pode-se ver daqui mesmo. Não estão vendo lá? Lá onde fica aquele rio seco? Vai olhando mais para diante e vê-se. Não, aquela ruína quem fez foram os soldados de Roma. Quando estavam procurando aquele tratante nas frias noites do Tebete, eles acamparam lá e acenderam fogo, queimando tudo. Tiveram que queimar o bosque todo para fazerem fogo. Olha bem quantas árvores estão faltando lá. Era um bosque? 2 ou 3 carvalhos. E ainda te parece pouco? Não, mas já se sabe, para eles o que é nosso é palha. Eles são os dominadores e nós somos os oprimidos. Até quando? A discussão passa do terreno sobrenatural para o terreno político. E me levam ao Rabi, piedade de um cego, onde ele está?
Disse-o para mim. Eu procurei em Jerusalém, em Nazaré, em Cafarnaum, mas sempre ele já havia partido antes que eu chegasse. Onde ele está, ó piedade de mim? Lamenta-se um homem de seus 40 anos que vai tateando ao redor de si com um bastão. Ele recebe xingamentos dos que lhe batem nas pernas ou nas costas, mas ninguém se apieda e todos esbarram nele, só nele ao passarem perto. Mas nenhuma mão se estende para guiá-lo. O pobre cego para, espavorido e desanimado. O Rabi! As mulheres estão dando gritos. Eu me esforço para traduzir em palavras os gritos agudos das mulheres, que tentam modulá-los. Mas são gritos, mas não são palavras. Eles têm mais o estritor de certos pássaros do que o som de palavras humanas. Ele abençoará nossos filhos. A palavra dele fará estremecer o fruto que eu tenho no seio. Goza, criatura minha, salvação está falando contigo, diz uma próspera esposa acariciando o ventre entumecido por baixo da veste folgada. Talvez a mim ele tornará fecundo. Seria uma alegria e paz para mim e para Eliseu. Eu tenho ido a todos os lugares onde se diz que a mulher adquire a fecundidade. Já bebi água do poço de Raquel, do rio da gruta, da onde a mãe deu à luz. Fui ao Hebrom apanhar durante 3 dias da terra do lugar onde nasceu Batisma, alimentei com as bolotas do carvalho de Abraão, e tenho chorado invocando Abel no lugar em que ele foi dado à luz e morto. Todas as coisas santas, todas as coisas milagrosas do solo do céu eu experimentei. Procurei médicos e remédios, fiz promessas, orações, ofertas, mas não se abriu meu seio para a semente. Eliseu já mal me suporta, se esforça para não me odiar. Ai de mim, geme uma mulher, já entrada em anos. Já está velha, Sela, conforma-te, lhe dizem com uma piedade misturada a um desprezo e a um evidente triunfo, aqueles que passam com o seio entumecido pela maternidade ou com os seus lactentes agarrados às suas robustas mamas. Não digas isso. Ele que fez ressuscitar os mortos não poderá dar vida às minhas vísceras. Abre alas, para minha mãe que está doente, grita um jovem que está segurando os varais de uma improvisada padiola, segura do outro lado por uma menina muito aflita. Sobre a padiola está uma mulher ainda jovem, mas reduzida a um esqueleto amarelado. Será preciso falar-lhe do infeliz João, mostrar-lhe o lugar onde ele está, o mais infeliz de todos. Para ele, leproso, não pode sair procurando o mestre, diz um respeitável homem já bem velho. Antes nós, se ele vai para diante e chega aí, acabou-se. Os da cidade o segurarão para eles, e nós, como sempre, iremos ficando para trás. Mas o que está acontecendo lá? Por que será que as mulheres estão gritando tanto assim? Porque são umas tolas. Não, estão gritando como quem festeja. Vamos correr. A estrada se torna um rio de gente, que se canaliza para a praia do lago, lá para onde Jesus e os seus ficaram bloqueados pelos primeiros que chegaram. Milagre! O filho de Elisa, já desenganado pelos médicos, ei-lo curado. O Rabi o curou, pondo-lhe saliva na garganta. Os gritos das mulheres se tornam mais estridentes e agudos, misturados aos fortes hosanas dos homens. Jesus, com toda aquela sua estatura, está literalmente cercado. Os apóstolos fazem tudo para abrir alas, mas nada. As discípulas, com Maria no centro, estão separadas do grupo dos apóstolos. O menino nos braços de Maria de Alfeu chora espavorido, e o seu choro faz convergir para o grupo de discípulos a atenção de muitos, e sempre há um bem informado que diz: aí está também a mãe do Rabi e as mães dos discípulos. Quais são elas? A mãe é aquela pálida e loira, vestida de linho, e as outras são aquelas velhas, uma delas com o menino e a outra com aquele cesto na cabeça. E o menino, quem é? É o filho, ora. Não estás ouvindo o que ele diz, mamãe? Filho de quem? Da velha? Não pode ser. Da jovem, não vês que ela quer ir para ela? Ele quer ir para ela? Não, o Rabi não tem irmãos, tenho certeza disso.
Algumas mulheres ouvem e, enquanto Jesus, movendo-se com dificuldade, consegue chegar até a padiola onde está a doente, levada pelos filhos, e a cura, elas se dirigem curiosas para Maria. Mas uma delas não é curiosa. Ela se prostra aos pés de Maria, dizendo: pela tua maternidade, tem piedade de mim. Ela é estéril. Maria se inclina e lhe diz: que queres, irmã? Ser mãe. Quero um menino, um só. Sou odiada porque sou estéril. Eu creio que o teu filho pode tudo, mas tenho uma fé tão grande nele que penso que, tendo ele nascido de ti, te tenha feito santa e poderosa como ele. Agora eu te peço isto, pelas tuas delícias de mãe. Eu te peço, torna-me fecunda, toca-me com a tua mão e eu ficarei feliz. A tua fé é grande, mulher. Mas a fé só é dada por quem tem direito de dá-la, só Deus. Portanto, vai ao meu Jesus e a segura pela mão, pedindo com uma graça imperiosa que lhe dê passagem até chegar a Jesus. As outras discípulas a seguem pelo vão que se abriu pelo meio do povo. E assim as mulheres, tendo corrido para Maria, aproveitam para perguntar a Maria de Alfeu quem é o pequenino que ela está segurando com os braços levantados acima da multidão. É um menino cuja mãe não gosta mais dele, e ele veio procurar amor no rabi. Um menino no qual a mãe não gosta mais. Escutaste, Susana? Quem será essa hiena? Ai de mim, eu que vivo angustiada por não ter um damo, que um filho me beije pelo menos uma vez. E Sela, estéril, quase arranca dos braços de Maria de Alfeu o pequenino e o aperta sobre o coração enquanto procura ir acompanhando Maria, que já se separou dela, no momento em que Sela deixou a mão de Maria para pegar o pequenino. Jesus escuta. Jesus escuta. Há uma mulher pedindo uma graça, ela é estéril, disse Maria. Não perturbes o mestre por causa dela. As vísceras dela estão mortas. Diz um que não sabe o que está falando com a mãe de Deus. E depois, confuso pelo seu erro, pois já o informaram, procura ficar menor e desaparecer, enquanto Jesus responde a ele e à suplicante, ao mesmo tempo dizendo: eu sou a vida, mulher. Que te seja feito o que estás pedindo. E pousa por um instante a mão sobre a cabeça de Sela. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É outro. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, grita aquele cego de antes, que pouco a pouco foi chegando para perto da multidão e ao lado dela vai dando seus gritos de invocação. Jesus, que estava com a cabeça inclinada para ouvir as palavras suplicantes de Sela, retorna a levantar o rosto e olha para o ponto de onde, entrecortada como a voz de alguém que está para afundar-se, chega até ele a voz do cego. Que queres que eu te faça? Grita Jesus. Que eu veja! Estou na escuridão! Eu sou a luz, eu quero. Ai, eu vejo, estou vendo de novo, deixai-me passar que eu possa beijar os pés do meu Senhor. Mestre, tu curaste todos aqui, mas há um leproso em uma cabana lá no bosque. Ele nos fica sempre pedindo que te levemos a ele. Vamos a caminho, deixai-me ir. Não vos machuqueis, eu estou aqui para todos. Vamos abrir alas. Não atropeleis as mulheres e as crianças, eu não estou indo embora. Fico por aqui amanhã e depois estarei nesta região por 5 dias. Podereis acompanhar-me se o quiserdes. Jesus procura estabelecer a ordem em meio à confusão. Tenta fazer que, para receberem benefício por sua vinda, os cidadãos não precisam atropelar-se. Mas a multidão é como uma substância meio fluida, que agora muda de lugar, mas depois volta a aglomerar-se ao redor dele. É como uma avalanche que, pela lei natural, não pode senão ir se tornando mais compacta, quanto mais for indo para a frente. É como partículas de ferro atraídas pelo ímã, e o andar dela é vagaroso, barrado e cansativo.
Todos estão suando, os apóstolos gritam, trabalham com os cotovelos nos peitos e com pontapés nas canelas para abrirem caminho. Todo esforço é inútil. Para se andar 10 metros é preciso um quarto de hora. Uma mulher dos seus 40 anos consegue, a poder de sua constância, abrir caminho até Jesus e toca no cotovelo dele. Que queres, mulher? Aquele menino, eu fiquei sabendo, eu sou viúva e sem filhos. Lembra-te de mim, eu sou Sara de Afeca, a viúva do vendedor de esteiras. Lembra-te, minha casa fica ao lado da praça da Fonte Vermelha. Mas tenho também algumas vinhas e um bosque. Tenho o que dar a quem estiver sozinho e ficarei feliz. Eu me lembrarei, mulher, que a tua piedade seja abençoada. O povoado, mais paralelo do que perpendicular ao lago, em pouco tempo é atravessado e a campina amena, silenciosa nesta hora em que vem descendo o crepúsculo e ainda não chegou a escuridão da noite, porque entre a luz do dia e a noturna do luar, a passagem é quase imperceptível. Eles vão indo rumo a série de recifes que mais para o sul margeiam o lago. Há umas grutas que eu bem não sei se são naturais ou se foram cavadas na rocha com bom gosto. Há muitos muros caiados do lado exterior. Certamente serão sepulcros feitos no outeiro. Eis-nos chegados. Paremos aqui para não nos contaminarmos. Estamos perto da tumba do que está vivo. E esta é a hora em que ele vem aquele maciço para retirar as ofertas. Ele era rico, sabes? Nós nos lembramos dele. Ele era bom também, mas agora é um santo. Quanto mais o feriu a dor, tanto mais ele se tornou justo. Mas não sabemos como foi. Isso é contado pelos peregrinos que ele hospedou. Eles iam para Jerusalém, como diziam, pareciam sãos, mas certamente eram leprosos. O fato é que depois de sua passagem, antes a mulher, depois os servos, depois os filhos e por fim pegaram a lepra. Todos, em primeiro lugar, pelas mãos daqueles que haviam lavado os pés e as vestes dos peregrinos. Por isso, dizemos que eles devem ter sido a causa de tudo. Dos meninos, 3 morreram cedo, muito cedo, depois a mulher, e mais pelo sofrimento do que pela doença. Ele, quando o sacerdote declarou que todos estavam leprosos, comprou para si esta parte do monte com seus já inúteis haveres, e para que aí se colocassem provisões para si mesmo e para os seus, incluindo os servos, as enxadas e picaretas, e começou a cavar os seus túmulos, e um por um os foi colocando todos, os filhos pequenos, depois a mulher, os servos, e ficou somente ele sozinho pobre, pois tudo com o tempo vai se acabando, e já se vão 15 anos assim. E tudo sem um lamento. Ele era douto, repetia de cor as escrituras, ele a repete, falando com as estrelas, as ervas, as flores, os passarinhos, e as repetia a nós que podemos aprender tantas coisas dele. Consola as nossas dores. Ele, compreendes? Ele é que consola as nossas dores. Vem pessoas de Hippo e de Gamala, de Gergesa e de Afeca para ouvi-lo. Que, quando ele soube do milagre dos 2 endemoniados, ele começou a pregar a fé em ti, Senhor. Se os homens te saudaram com o nome de Messias, se as mulheres te saudaram como vencedor e rei, se os nossos meninos sabem o teu nome, é que tu, ó céus, o santo de Israel, é devido a esse pobre leproso. Narra por todos o velho de idade avançada, que foi o primeiro a falar de João. Tu o curarás? Perguntam muitos. E a vós o pedis? Eu que tenho piedade dos pecadores, que não terei para com um justo. Mas não é ele que está vindo, lá pelo meio daquelas moitas? Certamente ele é. Mas que vista tu tens, Senhor? Nós apenas ouvimos barulho, mas nada vemos. Mas o barulho parou. Tudo é silêncio e expectativa. Jesus está bem exposto à luz sozinho, um pouco à frente, porque chegou até perto do penhasco, onde foram colocadas as provisões. Os outros, à meia sombra de algumas árvores, desaparecem, confundindo-se com os troncos e as moitas da charneca, até os meninos se calam, ou porque estão dormindo nos braços de suas mães, ou porque estão com medo do silêncio dos sepulcros, das estranhas sombras que a lua forma, das plantas e dos penhascos. Mas o leproso deve está vendo a alta e imponente estatura do Senhor, todo vestido de branco, exposto à brancura do luar. Tudo muito bonito, os olhares cansados do leproso certamente se cruzam com os olhares resplandecentes de Jesus. Que linguagem estará saindo daquelas pupilas divinas, grandes e fulgentes como
umas estrelas? O que sai da boca que se entreabre em um sorriso de amor, que sai do coração, sobretudo do coração de Cristo? Mistério, um dos muitos mistérios entre Deus e as almas em seus relacionamentos espirituais. Certamente o leproso compreende, pois ele grita: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que veio para sanar toda a dor do mundo. Jesus, Mestre bendito, nosso Rei, nosso Salvador, tem piedade de mim. Que queres? Como podes crer no desconhecido para ti e ver nele o esperado? Quem eu sou para ti? O desconhecido. Não. Desculpa. Não, tu és o Filho do Deus vivo. Como eu sei, eu vejo. Isso eu não sei. Mas aqui dentro de mim uma voz me gritou: eis o esperado. Ele veio premiar a tua fé. Desconhecido, sim, ninguém já ouviu o rosto de Deus, porque és o desconhecido em tua aparência, mas o conhecido és tu pela tua natureza, pela tua realeza, Jesus. Filho do Pai, o Verbo encarnado e Deus como Pai, eis aí quem tu és. Eu te saúdo e peço, crendo em ti. E se eu nada pudesse fazer por ti e tua fé ficasse desiludida? Eu diria que isso era a vontade do Altíssimo e continuaria a crer e a amar, esperando sempre no Senhor. Jesus se volta para a multidão que, suspensa, está escutando o diálogo e diz: em verdade eu vos digo que este homem tem a fé que remove montanhas. Em verdade eu vos digo que a verdadeira caridade, a fé e a esperança se provam na dor, mais do que na alegria, visto que o excesso de alegria às vezes é ruína para o espírito ainda mal formado. Fácil é crer e ser bons, quando a vida não é mais do que um tranquilo, senão um gozoso decorrer de dias iguais. Mas aquele que sabe persistir na fé, na esperança e na caridade, mesmo quando as doenças, as mortes, as desventuras o fazem ficar sozinho, abandonado, evitado por todos, e que se sabe dizer que seja feito o que o Altíssimo julga que é útil para mim, em verdade, esse homem não só merece a ajuda de Deus, mas eu vos digo, no reino dos céus está preparado o seu lugar, e ele não conhecerá permanência no lugar da purificação. Ele não vai ficar no purgatório, porque a sua vida já anulou todas as dívidas de sua vida passada. Vá em paz, que Deus está contigo. E se volta ao dizer isso, e com esse seu gesto, quando já está bem perto, bem visível, dá esta ordem: eu quero que tu fiques limpo. E parece que a luz da lua o limpa e o lava dali com seus raios de prata, tirando dele as pústulas, as úlceras, os nódulos e as crostas da horrenda doença. O corpo se recompõe e readquire todas as formas de um corpo são. É um velho respeitável, ascético em sua magreza, aquele que, tendo sido levado ao conhecimento do milagre pelos gritos de hosana da multidão, inclina-se para beijar o chão sem poder tocar em Jesus, mas em nenhum outro homem, antes do tempo prescrito pela lei. Levanta-te, vou trazer-te uma veste limpa para que possas ir apresentar-te ao sacerdote, mas procura andar sempre com a limpeza do teu espírito diante do teu Deus. Adeus, homem, a paz esteja contigo. E Jesus se reúne com o povo, voltando depois lentamente para o povoado, a fim de lá repousar. E assim termina essa maravilhosa visão Fiat.